Pronto, vamos lá? Pessoal, conseguiram abrir aí já? 1 Samuel capítulo 17, versículo 32 até o 45. Vamos ler na tela aqui, que é melhor. Quem tiver com a Bíblia, depois você sempre, a Bíblia tem que estar conosco, tá, irmãos? Bíblia, crente anda com Bíblia. Precisa ser andar com Bíblia para confrontar as heresias que existem por aí, tá bom? Amém. De acordo ou não? Amém. Aí, presbítero, perguntei que crente tem que andar com Bíblia por causa das heresias. Eu vi assim, amém. Crente tem que andar com Bíblia por causa das heresias? Tem. Muito bem, até sair fora do foco aqui, ó. Vamos de novo? Só a Luzinira respondeu. Crente tem que andar com Bíblia por causa da heresia? Amém. Tá mais ou menos, viu? Robinho, o que você deu para esse povo? Vamos lá então, vamos lá. Então Davi disse a Saul que ninguém deixe o seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia, eu o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba e o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Grava bem essa parte, volta um pouquinho, por favor. Volta um pouquinho. Pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Muda, por gentileza. E Davi disse mais: Yahvé, ou seja, Senhor, livrou-me das garras do leão, e do urso me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, que Yahvé, ou seja, o Senhor, esteja contigo. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isto, porque não estou acostumado. Imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu boina de pastor, isto é, uma espécie de sacola. Pegou a sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Neste mesmo momento, o filisteu com o seu escudeiro à frente vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto o seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E os filisteus amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança, escudo, pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Amém? Amém. Curve a fronte, por favor. Curve a fronte. Diga comigo assim: papai, fala comigo nesta hora, pois necessito ouvir a tua voz. Que não seja o pastor, mas que seja o Senhor. Desça ao céu neste lugar, e que nós sejamos comovidos pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.
Aplauso para Jesus, que ele merece. Glória a Deus. Nós vamos falar dessa linda passagem das Escrituras, que muitas pessoas sabem até decore salteado, mas é uma passagem muito importante. E eu estive pensando no tema que Deus colocou no meu coração, o forte e o fraco. Diga assim, o forte e o fraco. Forte e fraco. E vamos trabalhar também 7 pilares importantes para você entender. A primeira dela, gostaria que você repetisse para nós nos sintonizar aqui. Orientação. Currículo. Determinação. Decisão. Confiança. Agir. Preparação. E coragem. Vamos repetir? Alguém consegue repetir tudo aí? Vamos lá. Tem gente levantando a mão aqui. Vai, Bia. Repete aí. Vamos lá então. Vamos de novo. Orientação. Currículo. Determinação. Decisão. Agir. Confiança. Preparação. E coragem. Bem? Então foi falado a mais aí. Só são 7. São 7. Orientação, currículo, determinação, decisão, agir, confiança, preparação e coragem. Então são 8. Deu 8 mesmo? 8. Fiquem 8. Queridos, o que nós queremos falar para vocês? Eu havia dito que essa passagem é muito importante. Por que importante? Porque quando nós olhamos para esse personagem, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Então, ele tinha algo desde o nascimento dele já com Deus. É muito bonito, é muito importante quando as pessoas ou alguém é selecionado por Deus. Diga assim, eu sou selecionado por Deus. Eu sou selecionado por Deus. Esse personagem bíblico, ele sofreu resiliência. O que é resiliência? Olhem para mim aqui, senão você vai se perder. O que é resiliência? São as lutas diárias, os conflitos diários. Começou no meio da família dele. Isso nos recorda ou nos relembra um outro personagem do Antigo Testamento também, chamado José, que passou por um período de muita resiliência. Amém? Amém. O que José passou? Inveja entre seus irmãos, conflito entre seus irmãos, mas ele foi um grande vencedor. Você quer ser um grande vencedor? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Primeiro, para quem ele pediu orientação? Para Deus. Porque o povo de Israel era um povo que era desafiado. E existiam gigantes, não sei se tem parte da linhagem dos Nefilins, mas há alguns estudiosos que dizem que esses gigantes faziam parte dos Nefilins. Quem são os Nefilins? Nefilins eram homens que se vieram lá do anjos caídos, melhor dizendo, e que se misturaram com mulher, tiveram relacionamento com mulher e cresceram homens gigantes. Depois você lê na sua Bíblia. E esse gigante, ele se relacionava, ele desafiava o povo de Israel. E não existia um soldado que pudesse enfrentar esse gigante. Nem os irmãos de Davi, ninguém da linhagem de Israel queria enfrentar, porque ele era muito forte, ele era muito ousado, ele era muito corajoso, e ele conflitava e dava medo. Eu acredito que o cenário seria esse. Eles olhavam, não, com você não dá, com você eu não posso. Aí nós entramos no primeiro ponto aqui da pilastra que eu falei para vocês, orientação. Eu quero dizer para vocês que o texto descreve ele se orientando com quem? Primeiramente com Deus. Primeiramente com Deus. Depois ele se dirigiu a Saul e pediu a orientação de Saul. Por isso que Saul faz tudo aquele preparativo, coloca arma sobre ele, mune ele de diversos acessórios para que ele pudesse ir a enfrentar Golias. Primeiro, orientação. Segundo, currículo. Ele apresentou a Saul o seu currículo. Eu sou bom. Eu venci o leão, eu venci o urso, eu sou bom, eu tenho um currículo. Será que era tudo isso? Ele era. E ele apresenta.
Porque Saul automaticamente ficou com dúvida. Será que ele tem realmente possibilidade e condições de enfrentar Golias? Mas, terceiro ponto, ele era determinado. Uma das coisas que o cristão tem que ter é determinação. Se não tiver determinação, não chega a canto algum. Você vem para a igreja, você vai enfrentar gigantes também. Mas espera um pouquinho que nós vamos chegar lá. Decisão. Ele estava decidido. Decidido aí, enquanto os irmãos, enquanto o povo não queria ir, ele estava determinado. E agora entra o agir e a ação. Ele estava determinado a ter uma ação, a enfrentar. E aonde entra a confiança? A confiança entra a partir do momento que ele encontra em Deus uma fé que muitos não têm. Então ele começa a agir. E a preparação? A preparação entra no sentido de que ele confiava somente em Deus. Então não adianta ele estar cheio de acessório, não adianta ele estar, como diz o texto ali, munidos de equipamento, como se fosse com conflito militar. Quem estava preparando ele era Deus, ou quem preparou ele é Deus. Por isso que ele apresenta o currículo: venci o leão, venci o urso, então eu estou apto, eu estou em condições de enfrentar esse gigante. E a coragem? Aonde entra a coragem? Não tinha nenhum que se predispôs a ir lutar contra o gigante. Mas Davi, o menino ruivo, Davi, o menino desprezado, o menino que sofria resiliência, esse queria ir. Os seus irmãos falam: você é pequeno, você não tem estatura, você não vai conseguir. E quando chegou no campo de batalha, Golias, que já tinha desafiado, se aproximou e olhou e viu aquele jovenzinho. Ah, não. Eu vou pegar a sua alma e vou dar para os corvos. O gigante Golias fez o quê? Menosprezou, desdenhou Davi. Ele esqueceu que quem estava com ele era o Senhor dos Exércitos. Amém? Não era qualquer Senhor. Lembra que eu falei outrora para você guardar? Senhor dos Exércitos? Não era qualquer Senhor. Era um Deus totalmente poderoso, era um Deus maravilhoso. Aí quando nós olhamos para o versículo 33, Saul responde a Davi: não pode lutar contra o filisteu, pois ele é apenas um jovem, e Golias é um guerreiro experiente. Ou seja, na mente de Saul, com Saul, Davi estava fora. Às vezes, a nossa luta faz nós pensamos que nós estamos fora porque o gigante que vem contra nós é muito forte. Mas as pessoas esquecem quem é que está conosco. E Saul esqueceu. Entre o versículo 34 e 37, Davi explica para Saul que ele enfrentou o leão, o urso, e protegia as ovelhas do seu pai. Amém? E que Deus o livrou de muitas situações, e essa seria mais uma que Deus iria dar livramento para ele. Então ele confia totalmente em Deus. No versículo 38 a 40, foi quando ele foi vestido da armadura. Mas chama atenção que ele não conseguia se mover. Deus não vai dar uma armadura que nós não conseguimos nos mover. Deus vai dar uma armadura que nós conseguimos vencer. Amém? Amém? O que chama a atenção é que ele decidiu ir com a roupa de pastor, com a vestimenta de pastor, que ele era pequeno e andava com essa roupa. Então ele lembrou e quis: eu quero essa roupa, a roupa simples, roupa que faz eu mexer com ovelha, eu vou com essa roupa. E ele foi e pegou 5 pedras lisas do ribeiro e coloca na funda e mirou na testa do gigante. O gigante que debochou dele, o gigante que caçoou dele, levou a primeira, levou a segunda, levou a terceira, pum! O texto diz lá que ele caiu e bateu a fronte no chão. Imagina o barulho que foi, porque geograficamente não, se diz o texto que ele tinha 2,90 m de altura, é muito grande, é muito alto. E os Néfilim, se ele for realmente da geração dos Néfilim, era muito alto, era muito gigante. Olha lá. Glória a Deus. Não é essa parte. Glória a Jesus, amém? Amém. Dentro do versículo 41 e 44, Golias se aproxima de Davi, zombando. Ele zombou, ele amaldiçoou, e ele
não acreditava que Davi poderia vencer ele. E que Davi podia enfrentá-lo. Porém, o que é que estava com ele? O Senhor dos Exércitos. O mesmo que está com você. Só que nós só vemos o que está visível. Nós não vemos o invisível. O sucesso de Davi foi ver o invisível. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja e acham que a igreja é lugar de acolhimento. Sim, é. Mas é lugar onde tem humano. Onde tem seres humanos tem problemas. Onde tem seres humanos tem conflitos. Onde tem seres humanos tem discórdia. Onde tem seres humanos tem massagem de ego. Entre os irmãos de Davi tinha isso. Mas Davi foi vencedor porque ele não se rendeu ao gigante. Ele enfrentou o gigante. E o que eu queria chamar a sua atenção, como é você ou eu, nós iremos fazer para enfrentar esse gigante? Porque cada dia nós temos que enfrentar um gigante. E para qualquer situação, ele pode ser diferente. Olha o que Davi responde a Golias no versículo 45. Ele diz assim, ele vem, ou você vem em nome do Senhor dos Exércitos. E Deus entregará Golias nas suas mãos. Davi respondendo para Golias. Porém, o que mostra esse texto é a capacidade que Deus deu a Davi. E Deus nesta manhã está te dando capacidade para você vencer o Golias. Agora, só cuidado para você não ter um Golias dentro de você mesmo. Porque às vezes nós enfrentamos o Golias. Tem isso também. Nós achamos que o problema às vezes está no pastor, o problema às vezes está no presbítero, o problema às vezes está no diácono, e o problema às vezes está em nós. Então nós temos que enfrentar primeiro o gigante que está em nós, para depois enfrentar outro gigante. Isso aconteceu com Davi. Amém? Amém. Davi, ele foi um modelo de fraqueza, mas sendo forte. Golias foi um modelo de forte, mas derrotado. Por que eu queria chamar a atenção de vocês sobre esse versículo? Porque é um poderoso exemplo para aqueles que querem superar o desafio. Para Davi, ele estava enfrentando o maior desafio da vida dele. Ele teve desafio com o leão, foi pouco. Desafio com o urso, foi pouco. Mas agora é com o gigante. Eu não sei qual é o gigante que está te assolando. Mas eu sei que a vitória é sua em nome de Jesus. Amém? Só que para isso, nós precisamos do quê? Pedir orientação a Deus. O que Davi fez? Ele se orientou a Deus. Dentro das 8 pilastras, ele se orientou a Deus, ele apresentou o seu currículo, ele foi determinado. Hoje nós não vemos crente determinado. Crente já tem um currículo. Qual é o currículo do crente? Oração, jejum e o que mais? Vigilância. São 3 irmãos que andam juntos. Consegue repetir? Oração, jejum e vigilância. Os 3 irmãos andam juntos. E esse é o nosso currículo. E determinação. O cristão tem que ser determinado. Quando você tiver que vir para a casa de Deus, nada pode impedir. Quando você tiver que fazer algo para Deus, Deus te chamou para você fazer a diferença, como Deus chamou Davi para fazer a diferença. E cristão tem que ter decisão. Justamente na hora de você vir para o culto, chega alguém na tua casa, naquele momento, e muitas das vezes você não consegue vir. Quem já viveu esse cenário? Sou eu? Olha lá, Dai também. Quem mais? Na hora que você tem que ir para a casa do Senhor, chega alguém na sua casa. E ainda vem com aquele pedaço de bolo bem gostoso. Floresta Negra. Floresta Negra é o que o pastor mais gosta. E vem com aquele bolão gostoso. Aí você, vou para a igreja ou não? Vou comer o bolo. Pode ser. Mas ele tem decisão e depois ele tem ação. Agir. 3 pontos fundamentais que nós temos que ter dentro dessas pilastras. Importante. Orientar, agir, ou orientar, decidir e agir. São os 3 mais importantes que eu achei aqui. Que ele teve. Ele se orientou, ele decidiu e depois ele agiu. Nós crentes temos que ter esses 3 pontos conosco. Mas ainda continuando aqui, a confiança. De quem é? Em quem ele estava confiante? Em Deus. As pessoas hoje confiam em quem? No homem. Tem que confiar em Deus. Eu assumi o púlpito aqui falando que nós temos que tomar cuidado com o quê? Com as heresias.
E hoje as pessoas acham que as igrejas são todas iguais. Existe igreja bíblica que fala o que está escrito na palavra. Amém? Então a minha, a sua, a nossa confiança tem que estar em quem? Em Deus. E a preparação quem vai te dar é Deus. E a coragem quem vai te dar é Deus. Eu não tenho coragem de ir para a igreja, eu não tenho coragem de orar, eu perdi essa força. Irmãos, quem é forte no nosso meio? Pastor nenhum é forte. Pastor nenhum é forte. Ou estou errado, mestre? Bispo nenhum é forte. Reverendo nenhum é forte. Ele só é forte a partir do momento que ele tem confiança e Deus é com ele. Amém? Se não é as vossas orações por nós, nós vamos chegar a algum canto? Não vamos. Porém, do 32 a 37, o versículo 32 a 37, se puder colocar, não vou ler porque não dá tempo, ali mostra a determinação de Davi. No versículos, só para você ler na sua casa, do versículo a seguir fala da fé de Davi. E a fé dele não se fez por causa das suas habilidades. Às vezes nós confiamos nas nossas habilidades. Habilidades diante de Deus não funcionam. Não temos que confiar nas nossas habilidades, não temos que confiar na nossa força, não temos que confiar que Ele é o Senhor dos exércitos. Amém? Dentro do versículo 38 e 40, fala sobre a armadura. Ou sobre a preparação que nós havíamos falado dentro das 8 pilastras. Adiantou alguma coisa a Saul ter preparado ele? Adiantou alguma coisa a Saul ter preparado ele? Não, porque quem preparou ele foi Deus. Amém? Amém. Eu quero lembrar vocês que muitas das vezes nós nos preparamos com a armadura dos outros. Se dentro da igreja não está bom, Deus não falou comigo, eu vou para o espiritismo. Hoje está normal isso. Deus não falou comigo aqui, eu vou consultar outro. Foi um dos erros de Saul. Ele foi consultar uma pitonisa ou uma feiticeira. Macumba não existe, macumba é um instrumento. Macumba não existe, existe feitiçaria. Vocês conseguem dizer? Existe feitiçaria. Existe feitiçaria. Depois você põe no Google aí, macumba, é um instrumento africano. Mas existe feitiçaria. Feitiçaria sim, cuidado. E Saul fez o quê? Mais abominável diante dos olhos do Senhor. Foi consultar o quê? Uma feiticeira. Foi aonde Deus o rejeitou. Amém? Amém? Por isso, não vamos nos revestir da armadura de Deus. Lá em Efésios capítulo de número 6, versículo 10, diz que nós devemos revestir de toda a armadura de Deus, não de armadura estranha. Davi se sentiu estranho com aquelas armaduras, porque não foi aquela armadura que Deus me deu, não foi aquela armadura que Deus preparou. Ele queria, eu quero a armadura que Deus me deu, a armadura simples. Qual é a sua armadura hoje? Nesta manhã, é essa aqui, ó. Uma delas é a palavra. Ela é a tua armadura. Se você quer vencer as heresias, os problemas, os gigantes, ela é a tua armadura. E agora tem um tal aí, parece que deu até uma geladinha aí, né? Estão querendo atualizar ela. Estavam querendo atualizar. Não. A Bíblia fala assim em Apocalipse, sai daquele que quer aumentar ou diminuir um tio do que está escrito. Ela é a palavra de Deus. Contém a palavra de Deus. É ela que fala comigo, é ela que fala com você. Amém? Então, às vezes nem métodos com Deus funcionam. Quando eu ficava acompanhando o presbítero que estava orando aqui, vou chamar de mancebo, que estava orando aqui, irmão, sinceramente, para mim ali o culto já poderia ser encerrado. Porque eu senti a presença de Deus. E ele chegou a falar assim, vou tirar o microfone, vou orar. Ele falou, orem, orem, orem. Ele não precisava nem tirar o microfone, o seu microfone. A presença de Deus é vista no nosso meio. O invisível se tornou visível no nosso meio. E Deus quer continuar fazendo isso. Amém. Até dentro da mensagem, depois nós queremos destruir algo que a Luzinira trouxe domingo passado, retrasado. Pode falar com eles? Posso compartilhar, Luzinira? A Luzinira trouxe um monte de imagens para a igreja destruir. Amém? Um monte de imagens para destruir, porque ela sabe o que Deus preparou para ela. Uma sacola cheia de imagem. E nós vamos, hoje não, mas logo logo nós vamos mostrar para vocês e vamos destruir. Por quê? Ela crê que o Senhor dela é o Senhor dos exércitos. Amém? Amém. Para nós encerrarmos a mensagem,
Qual é o desafio que o gigante tem colocado na sua vida? É a doença? Qual é o desafio que o gigante tem colocado na sua vida? É o desemprego? Qual é o desafio que o gigante tem colocado na sua vida? Que as igrejas são todas iguais, que os pastores são todos iguais? Porque hoje as pessoas acham que igrejas são todas iguais. Não são. Vou repetir. Existe igreja de Deus. Consegue repetir? Então nós temos que confiar no Senhor. Salmo 18, verso 2 diz assim: o Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. O Senhor é minha rocha, a minha força e meu libertador. Foi o que aconteceu com Davi. E Deus quer fazer isso com você também. Hoje eu estou vendo, não estou atacando ninguém aqui não, pelo amor de Deus, eu não subo para atacar ninguém, mas hoje tem muito tal, para quem é mais velho sabe, Vera, Pepito Elias, o Robinho, não sei se está muito nessa, mas a Val sabe, o tal de TDAH, um monte de gente com TDAH, que história é essa? Para que esse negócio de TDAH? O que precisa ser trabalhado em nossa vida? Às vezes a gente tem que desligar dos nossos aparelhos celulares e ter uma conexão diretamente com Deus. As coisas podem mudar. Amém? Amém. Ou vocês não estão vendo as pessoas reclamarem de TDAH? Imagina o Davi lá com TDAH. Esqueceria a armadura, esqueceria a oração, esqueceria que Deus era com ele. Estou certo ou não, presbítero? Ah, pastor, você não vai corrigir, eu tenho que passar para o psicólogo. Passe para o psicólogo. Mas esqueça, crente não tem que ter esse negócio de TDAH. A Grazi chega para o pastor e fala assim: pastor, tem oração na minha casa. Eu não fui, por quê? Por causa do TDAH. Amém? Que TDAH é quase como esquecimento também, né? Porque a pessoa esquece. Vamos tomar cuidado. Existem métodos que funciona para nós não ter TDAH. Mas eu fico imaginando Davi com TDAH e esquecer até de pegar as pedrinhas. Com TDAH ele ia esquecer que ele matou um leão, que ele matou um urso, porque tem TDAH. Eu sempre falo para o meu filho: põe a mente para funcionar. Como? Alinha, se você tem que ir em tal lugar e a pessoa pediu para você fazer alguma coisa, você alinha. Eu tenho que ir em tal lugar, eu preciso entender que eu vou lá, preciso levar tal coisa, comprar tal coisa. Duvido que vai esquecer. Põe o grau cognitivo ou o seu cérebro para funcionar. Davi colocou. Por isso que ele venceu. Amém? 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 Quando eu disse que às vezes nós temos que enfrentar o Golias dentro de nós, é porque nós imaginamos coisas que não existem. Não tem muito crente assim? Fica imaginando coisa que não existe onde não tem e fica imaginando. Ainda bem que Davi não era assim. Quando eu digo coisas ruins ou dívidas que entramos e fizemos as pedaladas e não conseguimos pagar. Amém? Mas Deus mostrou para Davi um cenário diferente. Deus criou para Davi um cenário diferente, do qual ele via vitória pelo poder da palavra. Eu disse Senhor dos Exércitos, não foi? Davi usou a palavra. Use, meu querido, a palavra. Eu vou ao teu encontro em nome do Senhor. Ele usou a palavra. Use a palavra também. Enfrente esse Golias da sua vida em nome do Senhor dos Exércitos. Esse Golias que quer deixar você escandalizado. Esse Golias que está ali fazendo com que você acha que os pastores são todos iguais, que não existe uma igreja que fala a verdade. Repreenda esse Golias. Ele profetizou, ele abriu a boca, ele visualizou o que aconteceria. Ele falou em nome do Senhor dos Exércitos, não em nome do Senhor das Estrelas. Ele falou em nome do Senhor dos Exércitos e não em nome dos exércitos humanos. Agora tem exército Android. Já tem, logo vai se manifestar. É exército Android, ou quem não sabia disso? Só eu que estou sabendo dos exércitos Android? Olha lá, vai existir exército Android que vai conflitar com o exército humano. Imagina como vai ser. O humano pode enfrentar o Android? Pode ter um Muay Thai, pode ter qual mais? Taekwondo, Saikondo, checa não sei o que. Com Android ninguém vence não. Não vai vencer o Android, é metal. Imagina aqui, ô Fernando. É Fernando, né? Você um pouquinho, ajuda eu aqui. Imagina eu, Android, aqui enfrentando você, Fernando. Vira a câmera aqui, por favor. Você vai me enfrentar? Não. Não vai? Você vai me enfrentar, jovem?
Não vai, eu sou um androide, sou metal, sou aço, sou ferro. Quem vai enfrentar? Você vai enfrentar? Não vai. Mas Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. A guerra da Ucrânia está sendo travada com drones. Então, assim, vai o soldado e o drone cai e joga um míssil. Então, o que você está falando já está acontecendo hoje. Aí, ó. Tá vendo? Verdade absoluta com o Fernando. Então ele falou com propriedade. Vamos tomar cuidado, igreja. Amém? Ele diz que já está acontecendo na Ucrânia e Rússia. Então precisamos tomar cuidado, porque você já viu quando você pega o celular, eu dei uma pergunta para você assim, algumas questões. Você é robô? Vocês nunca viram? Vê uma perguntinha, você é robô? Por que nós nunca pensamos? Por que essa pergunta? Porque logo vai ter robô vai fazer cirurgia, robô vai arrumar carro, os androides você vai chegar, Evelyn, eu quero colocar um óculos, não o Robinho que está com óculos. O robô vai preparar o óculos, vai colocar em você. Igreja, acredite se quiser, nós estamos no tempo do fim. Precisamos vencer o Golias. E o Golias não é pequeno, o Golias é grande. Ele pode ser forte como for, grande como for. Mas em nome do Senhor dos Exércitos nós vamos vencer todos os exércitos, espiritual e terreno, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus em Cristo vos abençoe. Aleluia.